Congresso aprova alterações na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Governadores prometem acionar o STF para impedir a medida que vai beneficiar milhões de consumidores. Quer dizer, nós estamos agora diante de mais uma ação do governo federal tentando diminuir os preços do combustível, sem interferência na estatal, como os governos do PT fizeram, e os governadores que se aproveitaram desse aumento considerável do combustível, com um aumento de arrecadação. Eu quero até, Gilmar, que tu traga os números do governo do estado, aqueles 4,20, para a gente ampliar esse debate, mas mais uma vez os governadores não querem abrir mão da arrecadação e preferem colocar a culpa no governo federal. Pode escolher um dos dois. Aí, cara, não consegui falar um pouquinho hoje. Não, tu te comportou essa semana. Tá, vamos lá. Não, o que tem que ficar claro, e as pessoas não vão perceber isso porque isso está bem escondido. Essa PL, esse projeto de lei, é o 11 de 2020, é do ano passado. E o que tem que ficar claro que ano retrasado. Estamos 2020, do ano retrasado. Tá? É pior ainda. Tá? Que o governo federal já estava prevendo o que ia acontecer com o aumento dos combustíveis, com todo o cenário que estava se projetando. Tá? E esse projeto foi mandado e o Pacheco sentou em cima por pressão dos governadores. Então esse projeto, ele não é um fato milagroso agora do momento que explodiu o aumento dos combustíveis, não. O governo federal já estava fazendo esse movimento lá atrás. E o Pacheco aguardou, agora que não tinha mais como segurar, para mudar essa alíquota. Então, que fique muito claro, o governo federal está muito preocupado com isso. E a gente sabe que é uma preocupação porque desde lá atrás, desde 2020, o governo já tinha mandado esse projeto de lei. E agora o Pacheco pegou em caráter de urgência para aprovar esse projeto. Né? Por quê? Porque ele cedeu à pressão dos governadores. E mais uma vez tem que ficar claro que quem está contra o povo é os governadores. Tá? É isso que tem que ficar claro, que o povo não se dá conta, porque aumenta o combustível, eles só pensam no governo federal. Não, a maior alíquota é em cima dos impostos estaduais, que é o ICMS, que no diesel ele é de 26%. E o imposto federal é apenas quase 14%. E na gasolina, o imposto federal é 5,8% e 10,47% o imposto estadual. Então é isso que tem que ficar claro. Que o governo federal já estava fazendo esse movimento, já estava sinalizando que ia ter um aumento. Só que, mais uma vez, quem? Os governadores contra o povo. Lucraram muito com esse aumento do combustível e agora não querem abrir mão de receita, né, Gilmar? Foi assim, uma receita extraordinária que os governadores tiveram, né? Qual é a preocupação do governo federal lá atrás, durante a pandemia, em 2020, quando começou a criar esse movimento? Porque se suspeitava, na época, que durante a pandemia iria ocorrer o que está ocorrendo hoje em função da guerra, que esse transporte de petróleo ia sofrer dificuldade em função de logística e o pessoal de se cuidar, e esses lockdown, entendeu? Então o governo, prevendo isso tudo, um desabastecimento mundial, a subida dos preços, já estava preocupado em criar um mecanismo de proteção dos preços para o consumidor final. E aí, como disse o Davis, o Senado lá sentaram em cima do projeto e deixaram ele quieto lá, né? Mas agora resolveram... Mas por outro lado, a gente tem que relembrar que essa política de preços dos estados, ela é uma política totalmente de exploração do consumidor final. Porque se a gente vai pensar assim, que eles estavam brigando lá na época, aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, era 30% a alíquota. E o preço médio da gasolina, por exemplo, era R$ 4,20. Então, isso quando teve a aprovação, né? Da prorrogação do imposto. Mas já estava, né? Então continuou 30%. Mas esse cálculo, tu explica muito bem esse cálculo, Gilmar. Eu queria que tu fizesse a gentileza de explicar para as pessoas quanto era realmente o ICMS
cobrado no combustível? Porque o governo do estado, quando pediu a prorrogação, o governo Eduardo Leite, o combustível estava R$ 4,20. Isso. E como é que é esse cálculo? Explica para nós, que ele é muito interessante para que o nosso público entenda. Como o preço médio era 4,20, na verdade os preços aqui no Rio Grande do Sul e em alguns estados, ele é feito sobre uma projeção. Tem mais uma injustiça aí, que não é nem sobre o preço praticado na bomba. Se o preço praticado na bomba é inferior a que o governo do estado projeta, o ICM é sobre o que o governo do estado projeta, né? Mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia. O governo determina que uma lata de Coca-Cola, o preço médio para a cobrança do tributo, do imposto, é R$ 3,50. Se o mercado vende numa promoção a R$ 2,00, nós pagamos o imposto sobre R$ 13,50, isso? Exatamente. E o combustível é assim. Então, o que acontece? Quando o governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, que quer ser candidato a presidente agora, né, se mostrando como uma via alternativa, isso é bom para as pessoas ficarem sabendo. Quando ele pediu a prorrogação, ele alegou que o estado sofria dificuldades e precisava do valor do ICM arrecadado na época sobre o combustível. Quanto que dá 30% sobre R$ 4,20? Dá R$ 1,26, que era o que ele dizia que ele precisava que o Estado recebesse de ICM para se manter, manter as contas em dia. Depois, durante esse período todo aí, o combustível foi a R$ 7,00. 4 vezes 7 é 28. Aliás, 3 vezes 7 dá 21, dá R$ 2,10. De ICM. Quase R$ 1 a mais. R$ 1 a mais. É quase 70% a mais da arrecadação. Aí é que está a injustiça. Nós, consumidores, nós absorvemos, é repassado para nós a variação do dólar, né? Para o Estado está nos cobrando ICM sobre a variação do dólar. Porque a injustiça ela é dupla, ela é uma injustiça. Nós assumimos que tem que pagar porque o dólar variou. Beleza, vamos pagar o preço do combustível mais caro. Mas sobre isso o governo do estado nos taxa o ICM sobre variação do dólar. E aí é que está a injustiça, e aí é que está a coisa boa desse projeto do Bolsonaro. Porque o ICM, na verdade, se o governador disse que precisava de R$ 1,26, o ICM tinha que ter ficado no R$ 1,26. A gente absorvia a diferença da variação do dólar e o combustível, ao invés de ir a R$ 7,00, ele iria a R$ 4,80, a R$ 5,00. Mas o que dizer de um governador que conseguiu cobrar 30% de ICMS sobre os 20% da tarifa da bandeira vermelha da eletricidade? Exatamente. O que é isso? Ou seja, o governador, ele ao invés de isentar esses 20% de tributos para as pessoas diminuírem, terem uma diminuição no impacto financeiro, ele se preocupou em arrecadar. Ele nos pune. Isso aí. E aí, fazendo o discurso agora de que botou o caixa em dia, de que botou as contas em dia, de que está investindo um monte. É fácil investir. Nas costas de quem? Né? Cobrando o imposto da população. Dobrado. Nós estamos com um governo federal que eu não sei se teve governo na história que teve tanta redução de taxas e de tributos como o governo Bolsonaro. Eu não vi. E os governadores, ao contrário, não fazem esforço nenhum. Tem alguns que ainda aumentam, como foi o Dória, aumentando o ICMS de combustível, de medicação durante a pandemia. Agora, olha só, nós temos também essa questão do preço do combustível, que as pessoas dizem que o Brasil é autossustentável. Mais uma mentira. Mais uma mentira. Só que tem uns dados aqui muito interessantes. A Índia construiu a maior refinaria do mundo, custou 6 bilhões de dólares. Ela processa, guarda esse número, 1,2 milhões de barris de petróleo por dia. Com 6 bilhões de dólares, ela processa 1,2 milhões de barris por dia. O Brasil construiu Abreu e Lima, no Pernambuco, o PT. O custo dela era para ser 2 bilhões e meio. Foi 18,5 bilhões. Ou seja, de 2,5 para 18,5 bilhões. E processa... Então ela tem que produzir 5 milhões de barris por dia. Pela proporcionalidade da refinaria indiana, sim. Só que ela processa 115 mil barris por dia. Quer dizer... Eles construíram uma refinaria 5 vezes mais cara e tem uma produção de petróleo 5 vezes mais baixa.
Sim. Isso o PT. Sim. Isso o PT que gastou 100 bilhões em 13 refinarias que não terminou. Então é inacreditável o rombo que eles fizeram, né? É o rombo que eles fizeram. Nós estamos pagando as contas para os acionistas americanos, ainda da Pasadena, do que eles fizeram. Cara, não tem fim. Os nossos netos não vão terminar de pagar a dívida da Petrobras. E tu tá pagando, e tu tá reclamando. Essa que é uma verdade.